Outro canal que eu ando assistindo também é o Camarada Quadrinhos na Sarjeta. A maioria de vocês que tá me acompanhando deve me conhecer do Discord, deve saber que eu adoro zoar o Camarada Quadrinhos na Sarjeta. Eu acho muito engraçado o tipo de pessoa que pega a cultura pop e... Não, o que eu vou fazer com cultura pop? Eu vou falar sobre arte, eu vou falar sobre temática, eu vou falar sobre o que trabalhos fazem? Não. Quadrinhos na Sarjeta é um cara que, assumidamente, não, eu pego trabalhos da cultura pop porque eu quero falar sobre comunismo, porque eu quero fazer proselitismo político e eu quero defender minhas ideias ideológicas, tipo... Quadrinhos da Sarjeta não tem qualquer pudor em falar, a gente tá fazendo propaganda comunista, a gente tá disputando a cultura pop contra os incels e contra os fascistas. Então, tipo, eu acho esse tipo de viés e esse tipo de coisa muito engraçado. O cara que pega, não, vamos pegar One Piece. O que a gente vai falar sobre One Piece? Vamos falar unicamente sobre a mensagem marxista de One Piece. Vamos falar sobre a questão proletária do Homem-Aranha. Vamos falar sobre como o Homem-Aranha antes era um jovem trabalhador, era um jovem que tinha problemas de renda e agora ele é o Homem-Aranha da Disney, é um cara que tem um amigo bilionário que dá tudo pra ele que ele quer. Então, eu acho muito engraçado um cara que quer pegar esses aspectos bem menores de histórias de ficção e ele quer tornar o conteúdo que ele publica unicamente sobre a política, sobre o que nós podemos entender sobre cultura e o que nós podemos entender de contexto político de meus trabalhos. Então, eu vou ser honesto com vocês, eu acho esse tipo de premissa muito burra, eu acho esse tipo de exercício de interpretação super sem graça. Tipo, você tá super interessado com política, eu acho que... Talvez o que você deveria fazer é discutir política, discutir comunismo, discutir escritos de Marx. Não pegar, nossa, Dragon Ball, né? Vocês conhecem Dragon Ball? Vamos discutir Dragon Ball, mas qual é a proposta do nosso vídeo? Vamos entender se o Exército Red Ribbon é uma crítica ao comunismo. Eu acho esse tipo de premissa e esse tipo de ideia e forma de interpretar a ficção super idiota. Olha, Carrot, eu não sei se eu diria que ele faz porque ele realmente gosta. Tipo, eu acho que ele realmente gosta disso, senão ele não seria tão apaixonado. Assim, tipo, o cara faz live e cria conteúdo uma vez por dia. Eu acho que o Quadrinhos na Sarjeta, o Camarada Link, ele realmente se importa bastante com esse tipo de coisa e ele realmente quer entender melhor essas características. Ele é um cara que ele se importa com política e ele tem medo de incels, ele tem medo da extrema direita. E ele quer tornar o seu canal um lugar para propagar ideias contra isso. Tipo, essa é claramente a ideia dele e ele é aberto contra isso. Eu só realmente acho que esse tipo de discussão é a discussão mais sem graça e é a discussão menos interessante que a gente pode ter sobre ficção. Eu acho muito legal que nesse vídeo sobre Dragon Ball ele começa falando sobre a estética, ele começa falando como o anime incorpora elementos de diferentes culturas e tem muitas referências. Ele fala sobre o humor erótico que o Toriyama gosta. Ele fala sobre a estrutura narrativa de Dragon Ball, tipo... Ele começa o vídeo falando de várias coisas interessantes, de várias coisas que são interessantes que o Toriyama tá fazendo, e ele tem muitas discussões que poderiam dar vídeos, tipo... Falar como o universo e o setting de Dragon Ball tem influências e incorpora estética e elementos de diferentes culturas, de diferentes épocas. Tu tem sci-fi no universo de Dragon Ball, tu tem dinossauro, tu tem alienígenas, tu tem Deus vivendo num templo no céu. Então, é um setting trazendo... Tu tem artes marciais, e seus elementos são um negócio muito forte no começo de Dragon Ball.
Então tu tem um setting super variado em estética e pegando coisas de várias culturas. Tipo, isso é um negócio legal pra se falar. Isso é um negócio que eu acho interessante que está em Dragon Ball e o mangá trabalha nisso extensivamente. Mas ele pega essas coisas que são legais de Dragon Ball. Não, eu não vou falar sobre isso hoje. Ao invés disso, eu vou falar sobre qual é a ideologia do Exército Red Ribbon. A questão pra mim de todo esse vídeo, de todo o canal do Quadrinhos na Sarjeta, que eu acho muito sem graça, é que ele decide focar nas coisas, nas piores discussões imagináveis que poderíamos ter. E deixa eu elogiar ele um pouco, porque parece que eu tô falando que é uma merda um canal. Tipo, o que é triste no Quadrinhos na Sarjeta é que ele tem um baita de um repertório, ele tem bastante conhecimento, ele tem bastante leitura. Tipo, claramente dá pra ver que é um cara talentoso fazendo esses vídeos. Dá pra ver que, tipo, quando ele fala sobre o Exército Red Ribbon e esse arco do mangá, ele pega inúmeros elementos dele, ele pega diversos detalhes em diversas coisas dele, ele fala de diversas coisas do mangá de forma aprofundada. E ele tem bastante conhecimento sobre prática, sobre clichês, sobre aspectos de storytelling. O que é meio triste pra mim nos vídeos do Quadrinhos na Sarjeta é que eu tenho um cara cuja a proposta dos vídeos dele é muito sem graça, mas a execução dos vídeos dele é mais interessante. Tipo, ele é muito mais talentoso do que as ideias que ele quer falar. Porque, tipo, a ideia que ele quer falar é: Red Ribbon é uma propaganda anticomunista? É uma referência à União Soviética? Não. Você não precisa de 2 segundos para entender que Red Ribbon não é uma propaganda da União Soviética. É uma proposta muito burra você fazer um vídeo sobre isso. Mas a execução e a forma como ele trabalha os temas e ele trabalha as ideias é muito superior a isso. Então, eu acho que você termina com um conteúdo que é muito pior do que poderia ser, dado o canal, mas é isso que eu penso do camarada Quadrinhos na Sarjeta. Sim, TH, eu acho que os vídeos dele, mesmo quando ele mexe política no meio, ele não é tipo... Se você pegar um cara como ele, como o All Blue, pra falar sobre política, o Quadrinhos na Sarjeta é 15 vezes melhor, ele é muito mais instruído e ele é muito mais capaz de interpretar e, tipo, ele é muito bom. O negócio que eu considero ele muito bom é que ele sabe basear a interpretação dele no trabalho. A maioria das pessoas que elas fazem essas análises sobre política em ficção, elas são péssimas em basear as visões e mensagem política que elas querem trazer no trabalho e no trabalho de ficção. Mas o negócio sobre Quadrinhos na Sarjeta é que ele é realmente bom em pegar elementos do trabalho para argumentar. Ele entende: nossa, eu quero falar sobre comunismo em One Piece, eu tenho que falar sobre One Piece e eu tenho que apresentar uma interpretação que realmente me ajude a entender o material. Ele entende que o propósito da interpretação é: eu preciso entender melhor o que um material apresenta. Então, ele sabe construir uma interpretação coerente com o mangá que ele está falando, e ele sabe argumentar muito bem pela interpretação que ele está trazendo. Então, ele é muito melhor em falar sobre política que Léo Kitsune, que Guto, que todos esses caras. Mas eu ainda não vejo muita graça nesse tipo de vídeo mesmo.